Questão 1. Ao circular por uma via arterial, lembra qual que é a via arterial? Lembra qual que é a velocidade da via arterial? 60 km por hora. Determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica a luz vermelha e o agente de trânsito faz a indicação para avançar. E agora? Quem que vai prevalecer? O semáforo ou as ordens do agente de trânsito? Nessa situação, o condutor deve, letra A, avançar, mas buzinando para divertir os demais usuários da via. Letra B, parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar. Letra C, avançar, mas respeitando o direito de passagem dos veículos no sentido oposto. Ou, letra D, acatar a indicação do agente e avançar. Lembrando que quando nós falamos em sinalização, a que vai prevalecer sobre todas as demais serão as ordens do agente de trânsito. Então, primeiro vem as ordens do agente de trânsito, depois vem a sinalização semafórica e, em terceiro, o restante, as demais sinalizações. Então, nesse caso, a resposta correta será a letra D. Acatar a indicação do agente e avançar. Acatar a indicação do agente e avançar. Questão 2. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. O que é a placa R1? É uma placa de pare. E ele quer saber, nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá o quê? Existe a placa R1, que é a placa de pare, e existe a placa R2, que é a plaquinha de preferência, que é essa daqui. Ambas, o condutor vai estar cometendo infração. Só que cada uma vai ser uma infração diferente. Então, vamos primeiro com a placa de pare aqui. Qual será que é a resposta correta? Letra A. Infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. Letra B. Infração e crime de trânsito. Descarta crime porque não é crime de trânsito. Letra C. Infração de trânsito. Ou letra D. Crime de trânsito. Bom, letra D já sabemos que não é. Também não é a letra A. Então somente infração de trânsito na letra C. Dica: sempre que for uma atitude errada, uma atitude irregular, será uma infração apenas. Quando tiver algo para arrumar, algo faltando, algo sobrando, vai gerar a retenção para a regularização. E toda vez que o veículo estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção. Então, já sabemos que avançar a placa de pare é uma infração. Mas qual infração será que é? Avançar essa plaquinha aqui, R1, que é a placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Agora, avançar essa plaquinha aqui, que é a plaquinha de preferencial, é uma infração grave com 5 pontos. Então, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, infração gravíssima, 7 pontos. E avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos. Questão 3. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá. Então, o que eu preciso antes de realizar, antes de começar uma manobra de ultrapassagem? Letra A. Piscar o farol alto 2 vezes para advertir o condutor do veículo que está à sua frente da sua manobra. Letra B. Verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Letra C. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, dar um ligeiro toque na buzina antes de iniciar a manobra. Ou letra D. Acionar a luz indicadora de direção, pisca-pisca, e esperar 10 segundos antes de iniciar a manobra. Aqui é importante a gente lembrar do nosso dia a dia. Quando nós estamos sendo ultrapassados, quando a gente está lá no carona com alguém, a pessoa ultrapassa. O que a pessoa faz? Será que ela pisca o farol alto? Não, não precisa. Será que ela vai buzinar para avisar que vai fazer a ultrapassagem? Também não. Será que ela vai esperar 10 segundos antes de iniciar a manobra? Também não. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Verificar se o veículo que está
à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Não é o pisca-pisca, é a luz indicadora de direção, é a seta. Então, vai sinalizar, verificar se tudo está, né, tudo ok, e vai realizar a manobra no menor espaço de tempo possível. Questão 4. A via urbana, na qual os veículos têm prioridade de passagem de trânsito é a. E agora, quais dessas vias é a via urbana que tem preferência os veículos? Lembrando que todas aqui são vias urbanas: local, trânsito rápido, coletora e arterial. Mas qual delas a prioridade é dos veículos? Nesse caso, a resposta correta será a letra B de bola, de trânsito rápido, que tem velocidade máxima de 80 km por hora. Sim, a prioridade nessa via são dos veículos, tanto é que não tem semáforo, não tem travessia elevada, não tem estacionamento, porque o foco é o trânsito ser rápido, ou seja, a prioridade é dos veículos. E atenção, anotem aí, é proibido o trânsito de ciclomotores, exatamente. A via de trânsito rápido, onde a prioridade é dos veículos também, será proibido o trânsito de ciclomotores, justamente ali por causa da diferença de velocidade. Vale lembrar que na via arterial, a velocidade é de 60 km por hora, na coletora, 40 km por hora e na local, 30 km por hora. Estas são as velocidades máximas, lembrando que a mínima será sempre a metade. Exemplo, se trânsito rápido a máxima é 80, a mínima será 40 km por hora. 5. À esquerda estão relacionadas 3 categorias. Então, categoria A, categoria C e categoria D. Aqui é uma coluna, tá? Nas quais os motoristas podem ser habilitados. E na direita, os tipos de veículo. Então, tem veículo 1, veículo 2 e veículo 3. Ele não está na ordem, tá? O que está nessa coluna não é o que significa o que está aqui. Eu preciso achar, eu preciso fazer essa correlação do veículo, da categoria, com o tipo de veículo que eu posso dirigir. Começando pela categoria A. A categoria A, ela serve para dirigir o quê? Motocicleta, veículos de 2 ou 3 rodas. Então, significa que a categoria A, que está lá no número romano 1, que é um risquinho, a resposta correta está no número 3. Sabendo que a minha sequência vai ter que começar com um risquinho igual ao número 3, vejam que eu posso descartar a letra A e eu posso descartar também a letra B. Na sequência, no risquinho de número 2, ele vai dar a categoria C. Olha essa dica, anotem aí. Categoria C de casa e categoria E de escola vai transportar carga, vai transportar peso, claro, sem considerar o motorista, mas o que esse veículo transporta é peso, é carga. Então, veja que a única que eu tenho peso, que eu tenho carga, é no número romano 1, que é maior que 3.500 quilos. Então, sim, risquinho de 2 risquinhos, né, que significa o número romano 2, a resposta correta vai estar no número 1. Então, ó, 2 risquinhos aqui, ó, igual ao número 1. Um risquinho que foi o primeiro que a gente achou igual ao número 3, e claro que a categoria D de dado, que vai transportar pessoas, tanto B de bola quanto D de dado vai transportar pessoas, o B de bola até 8 lugares, enquanto o D de dado, veículos com mais de 8 lugares, então vai ser o número 2. Então, ó, 3 risquinhos igual ao número 2. Então, letra D de dado será a nossa resposta correta da correlação desta coluna aqui com esta coluna aqui. Ele não está o significado na ordem. Tem a coluna aqui com o número romano, para você achar aqui nos números 1, 2 e 3 a correlação, que nesse caso é risquinho 1 igual ao 3, risquinho 2 igual a 1 e risquinho 3 igual ao 2, a descrição do que está na segunda coluna.
6. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é: letra A, conversar ao celular no modo viva voz. Letra B, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Letra C, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Ou letra D, ouvir música suave em volume moderado. Notem bem, aqui ele quer o que vai diminuir, o que vai dividir a atenção e a concentração do condutor. Fazer uma refeição leve não vai diminuir a atenção, muito pelo contrário. Trafegar em lugares desconhecidos, não habituais, também vai nos deixar mais alertas e não diminuir a concentração. E ouvir uma música, né, num volume moderado, num volume ali suave, também não vai afetar a nossa concentração, não vai diminuir, né, a nossa atenção em relação à direção. Agora, se eu for mexer no rádio, se eu for conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que dividir a minha atenção. Eu vou ter que um pouco prestar atenção na direção, um pouco no rádio, um pouco na direção, um pouco no celular, mesmo que esteja no modo viva voz. Por quê? Eu vou ter que pensar para poder responder a pessoa que está do outro lado. Então, sim, conversar no celular, mesmo que seja no modo viva voz, vai afetar muito a concentração do condutor. 7. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um outro veículo, aliás, ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque e desembarque deverá. Letra A, reduzir a velocidade, acionar os faróis altos do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra B, reduzir a velocidade, piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C, reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Ou letra D, reduzir a velocidade, aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Quer uma dica? Anota aí. Essas pessoas que estão descendo do transporte coletivo podem ser que sejam condutores, como pode ser pessoas que não conduzem, né? Que não tiraram habilitação, que não têm um conhecimento básico do que significa piscar um farol, por exemplo, do que significa um toque na buzina. Então, veja que você não pode transferir a tua responsabilidade para o outro, acionando o farol alto, ou piscando o farol, ou mesmo fazendo toques na buzina. Por quê? O condutor é você quem tem que cuidar. Então, a ação, ela tem que estar exclusivamente com você. Então, veja que eu posso descartar a letra A, porque ele tem uma ação de acionar os faróis, então tá passando a responsabilidade para o outro. A mesma coisa vai acontecer na letra B e a mesma coisa vai acontecer na letra D. Então, vejam que a única alternativa aonde a responsabilidade é total do condutor é a letra C. Por quê? O condutor, ele vai reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Então, ele é o condutor, ele é o motorista, ele é o responsável por cuidar dos demais usuários das vias. Então, resposta correta, letra C. Lembrando que se você quiser melhorar ainda mais o seu desempenho, eu sempre aconselho vocês a copiarem a resposta correta, aliás, copiarem a pergunta e a resposta correta. Por exemplo, copia lá. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque deverá. E aí você copia a resposta correta. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Questão 8. Atualmente,
há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de poluentes. Grifem aqui. Por quê? Qual que é a causa do aquecimento? A emissão de gases. A resposta correta para essa questão aqui precisa ter algo relacionado com a emissão de gases, certo? Responsável pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a, lembrando, tem que ter a ver com emissão de gases. Letra A, criação do Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do país. Está falando de gases? Não, descarta. Letra B, difusão de pesquisas sobre novos combustíveis como o carvão para substituir o petróleo. Está falando da emissão de gases? Não. Letra C. Introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. Está falando da emissão de poluentes? Não. Letra D. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Está falando de gases? Está. Então, é a nossa resposta correta, letra D de dado. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Então, palavra-chave da questão é uma questão um pouquinho grande, um pouquinho extensa, às vezes difícil de ler, é a emissão de gases. Então, a resposta correta tem que também estar relacionado com a emissão de gases, que é a letra D. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Questão 9. Use o cinto de segurança. Então, ele está dizendo para você assim, olha, é melhor você usar o cinto de segurança. Ele não está ditando uma obrigação, nem uma restrição. Ele está apenas dizendo para você assim, olha, é mais legal você usar o cinto. Tipo um conselho de mãe, sabe? Algo para educar o teu comportamento. E aí ele quer saber, essa placa faz parte das placas de qual tipo? Letra A, indicação. Letra B, horizontal. Letra C, regulamentação. Ou letra D, advertência. Na sua opinião, o que você acha? Use o cinto de segurança. É uma placa do qual tipo? Ele pertence a qual das placas? Indicação, horizontal, regulamentação ou de advertência? Então, assim, ó, esta placa que ele se refere é esta plaquinha aqui, neste formato e nesta cor. Aí eu te pergunto, do que ela é? A qual grupo ela pertence? Bom, se ela é branca, automaticamente nós podemos descartar regulamentação e descartar a advertência, porque regulamentação é na cor vermelha e a advertência é na cor amarela. Também não é uma sinalização horizontal, porque essa inscrição ela não está dizendo que está desenhado ou pintado na via para ser horizontal, e sim que faz parte das placas. Então, ela será uma placa de indicação, mais precisamente educativa, que são todas as placas que têm o fundo branco e as inscrições em preto, que têm a função de educar o comportamento dos usuários. Então, use o cinto de segurança, é uma placa de indicação que faz parte do grupo das placas educativas. 10. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Ao redor deles, existe um grupo de leigos palpitando sobre os procedimentos e familiares chorando. O motorista que deseja ajudar
deve. Então, vocês podem perceber que aqui está um caos total. Por quê? Tem leigos que não entendem nada palpitando, aí tem a questão sentimental da família, porque é um ente querido que está ali, né, passando por uma situação complicada. E aí, eu, enquanto motorista, qual a melhor forma, qual a melhor atitude para eu ajudar? Não é para atrapalhar mais ainda, e sim para ajudar. Letra A. Acalmar os familiares e providenciar um colchonete para deixar o acidentado mais confortável durante o atendimento. Letra B. Criticar o socorrista que está realizando, no momento, a respiração artificial com as narinas do acidentado tampadas. Letra C. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Ou letra D. Evitar correntes de ar solicitando as pessoas para rodearem os socorristas e o acidentado. Primeiro, eu não vou utilizar uma colchonete porque eu não devo movimentar a vítima, certo? Então, descarta a letra A. Também não vai fazer sentido nenhum eu criticar um socorrista. Por quê? Porque ele é a única pessoa treinada nesse acidente. Então, eu não posso e eu não devo criticá-lo. A letra D fala em evitar corrente de ar. Muito pelo contrário, eu não vou evitar. Eu vou ter a maior quantidade de corrente de ar possível. De que forma? Afastando as pessoas, afastando os curiosos. Então, descarta a letra D também. Então, vejam que aqui vai fazer sentido, vai ser a letra C. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Não esqueçam ainda, vocês não vão movimentar nem transportar as vítimas, a não ser que isso traga, a não ser que deixar a vítima ali traga mais perigo para ela. Vocês não vão dar nada para essa vítima beber ou comer, nem vão utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. 11. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso. Grifem aí. Interpor recurso. O que é interpor recurso? É o direito, direito que o infrator tem do quê? De interpor recurso. Por que é importante você grifar? Porque essa palavra aqui é a palavra-chave da questão. Logo, ela vai ter que se repetir na resposta correta. Presta bem atenção. Contra a penalidade que será julgada por quem? Letra A. Pela JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Letra B. Pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra C. Pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Ou letra D, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Aí eu te pergunto, em qual das questões existe a repetição da palavra recurso? E claro que você vai me falar que está na letra A, pela JARE ou JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Por quê? Porque o recurso, ele é um direito do infrator. Então, o infrator, ele tem esse direito de interpor recurso. E quem vai julgar esse recurso será a JARE, que a sigla significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. 12. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B. Veículo A aqui em cima, veículo B aqui embaixo, num cruzamento. O veículo A, que é esse veículo de cima aqui, realiza as manobras 1 e 2, que é aqui, ó, a 1 e a 2. E o veículo B, que é esse que está aqui embaixo, as manobras 3 e 4. 3 aqui e 4 aqui. Nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa apenas as manobras. Então, ele quer a manobra errada, a manobra que poderá resultar numa infração. O que eu preciso analisar primeiro?
Toda vez que tiver desenhos, que tiver figuras com recortes da via, eu preciso identificar a direção da via. Então, olhem que a seta, ela está apontando para a direita. E o carro também está apontando para a direita. Como tem apenas uma seta ao centro, significa que todas as 3 faixas estão indo no mesmo sentido. Quando o veículo A ele realiza a manobra 1, ele está cometendo uma infração. Por quê? Porque, de acordo com a regra, se eu quero dobrar para a direita, numa via de sentido único, que é esse caso aqui, eu tenho que deslocar meu carro para a pista do meio, depois para a pista da direita, e aí sim fazer a conversão sem fechar o outro veículo. Quando ele faz o carro A, faz a manobra 2, aqui está corretíssimo. Deixa eu até trocar de cor aqui, para ficar fácil para vocês entenderem, ó. A 2, que está em verdinho, ela está correta. O carro B, mesma coisa. Quando ele faz a conversão de número 3, ele está correto. A via é do mesmo sentido. E ele está na via mais à direita. Porém, quando ele quer trocar, ele quer ir para a esquerda, que é a conversão de número 4, ele também precisa deslocar o veículo dele para a pista do centro, depois para a pista mais à esquerda. Por quê? Porque é uma via de sentido único. Se é de sentido único, eu quero virar para a direita, eu vou deslocar meu veículo para a direita. Eu quero virar para a esquerda, eu vou deslocar o meu veículo para a esquerda. E vice-versa. Então, aqui, o erro, a infração, o risco de fechar e ocasionar uma colisão está na manobra 4 e na manobra 1. Por quê? Ó, se ele for fazer a 1 aqui e o B for fazer a 4 aqui, eles vão se chocar exatamente aqui neste centro. Então, vejam que o correto está no 2 e no 3, e o errado vai estar no número 4 e no número 1, ou na ordem correta, no 1 e no 4, são as manobras que resultam em infração de trânsito. 13. Os componentes do sistema de alimentação são. E agora? Afinal, o que é o sistema de alimentação? O sistema de alimentação é o que vai misturar ar e combustível na quantidade adequada para o teu veículo funcionar. Se tiver muito combustível, ele não vai funcionar corretamente. Se tiver muito ar, também não vai funcionar corretamente. Então, o sistema de alimentação, ele faz essa mistura de ar mais combustível na quantidade adequada. Tá, mas e quais são os sistemas que fazem isso? São 2, só que cuidem, é um sistema, não é uma peça, é um sistema, certo? Então, aqui na letra A, nós temos o carburador e a injeção eletrônica. Na letra B, vela e bobina. Na letra C, radiador e bomba de água. Na letra D, ignição e lubrificação. Primeira dica, se eu sei que é ar e combustível, não tem nada a ver com o radiador, muito menos com a bomba de água, certo? Se eu sei que é um sistema, ele já contou que é um sistema, não uma peça. O que a vela é? A vela é uma peça. A bobina é uma peça. Ignição e lubrificação até é sistema. Ignição tem a ver com o sistema de alimentação, com a faísca. Porém, lubrificação não tem. Logo, a nossa resposta correta é a letra A. Carburador e injeção eletrônica são os 2 sistemas responsáveis por fazer a mistura do ar mais o combustível na quantidade adequada. Então, o sistema de alimentação, carburador e injeção eletrônica. Anotem aí. Existe uma outra questão que pode perguntar para vocês assim: nos veículos mais novos, o carburador é substituído pela injeção eletrônica, tá? Primeiro, vamos lembrar do alfabeto? Qual letra que vem primeiro? A letra C.
Então, primeiro vem o C, depois vem o I, certo? Então, nos veículos mais antigos lá atrás, é o carburador. Nos veículos mais novos, mais modernos, será a injeção eletrônica, que são os componentes que vão misturar o combustível mais o ar na quantidade adequada para o teu veículo funcionar corretamente. 14. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? Palavra difícil, o que é um superaquecimento? É o calor excessivo. Como é que eu vou descobrir que está quente? Quando está lá num dia super quente, eu quero saber como que está a temperatura, o que eu vou checar? Quando eu estou com febre, qual é o dispositivo ali que eu uso para verificar a minha febre? Para verificar se eu não estou super quente, se eu não estou super aquecida. Essas dicas são valiosas. Letra A é o relógio. Letra B, o taxímetro. Letra C, o velocímetro. Ou letra D, o termômetro. Eu tenho certeza absoluta que você falou que é a letra D, que é o termômetro, porque sim, quando você está com febre, você utiliza o termômetro. Aliás, quando você está quente, você utiliza o termômetro para verificar se você está com febre. O que é febre? É o superaquecimento. Quando você está num dia muito quente, você não pega lá o teu celular, você não vai verificar a temperatura. Ah, hoje está 30 graus, está 35 graus. E qual o dispositivo que faz a verificação dessa temperatura? É o termômetro. No carro é a mesma coisa. Para evitar o superaquecimento do teu veículo, o dispositivo que você terá que observar será o termômetro. O velocímetro, ele vai marcar a velocidade do teu veículo. 15. A fim de evitar colisão com a traseira, aliás, na traseira, com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Vamos imaginar a cena aqui. Tem um carro aqui e a colisão é em quem? Na traseira do veículo que está na frente, certo? Esse momento aqui, ele quer saber. E agora? Como é que eu vou evitar? Nesse espaço aqui, o que eu vou fazer? Letra A, ultrapassar pela esquerda. Será que vai evitar colidir com a traseira do veículo que está seguindo na sua frente? Letra B, conhecer a legislação de trânsito. Letra C, circular com o farol baixo aceso. Ou letra D, manter distância compatível com a segurança. Acertou quem respondeu a letra D, manter distância compatível com a segurança. Quero ver aqui sem colar quem vai lembrar qual é a distância que você tem que manter em movimento do carro que segue à sua frente. Essa distância nós chamamos de distância de segurança, distância de segmento, ou seja, uma distância compatível com a tua segurança. Ela é medida em 2 segundos, justamente para evitar a colisão com a traseira do veículo que está seguindo à sua frente. Distância de segmento medida em 2 segundinhos. 16. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Pessoal, existe crime de trânsito e existe agravante de crime de trânsito. Quero deixar bem claro aqui, para não confundir a cabeça de vocês, que aqui, para a primeira habilitação, para a prova teórica do Detran, eu considero tudo como crime de trânsito. Então, se você está usando esse material para estudar para concurso, sugiro que você divida exatamente o que é crime e o que é agravante. Mas aqui, para a primeira habilitação, eu vou tratar tudo como crime de trânsito
para facilitar e não ocasionar conflitos na hora de responder a questão. Número 1, risquinho 1, sem possuir a CNH. Risquinho 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem difícil. Desses 3 itens, os quais deles pode trazer risco à vida da outra pessoa? Ou poderá ocasionar o óbito da outra pessoa? 1, sem possuir a CNH, sim, com certeza. Porque durante o processo da CNH que eu vou aprender regras, normas, vou aprender a dirigir, vou aprender a parte teórica, enfim, para eu evitar me envolver nessas situações. Se o meu veículo não está devidamente licenciado, eu não paguei a documentação do meu veículo, isso pode prejudicar a vida de alguém? Não, não vai influenciar em nada. E agora, sobre a faixa destinada ao pedestre, sim, com certeza, sobre a faixa destinada ao pedestre e sem possuir a CNH, são penalidades agravantes de crime de trânsito. Então, está certo o risquinho 1, que é representado pelo número 1, e o número 3, que é representado por 3 risquinhos. E agora, você precisa encontrar nas alternativas aonde que você tem essa configuração. Na letra A, você só tem um risquinho, descarta. Na letra B, você tem só 3 risquinhos, descarta também. E na letra D, tem todos os risquinhos, então descarta também. Então, veja que a resposta correta, que tem um risquinho e 3 risquinhos, é a letra C de casa. E na questão 17, diz o seguinte: fatores que contribuem para um trânsito violento propensos a acidentes são. Essa questão, pessoal, caiu muito essa semana, tanto no simulado quanto na prova oficial do Detran. E nós temos as alternativas. Letra A, falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Letra B, respeito aos direitos de trânsito. Letra C, pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros. Ou letra D, planejamento de horários e percursos. Prestem bem atenção. Ele está falando no trânsito violento. Se ele está falando que contribui para o trânsito violento, são as atitudes negativas. Respeitar, pensar em conjunto e planejar não são atitudes negativas. A única atitude negativa que nós vamos ter aqui vai ser a letra A, que é a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. 18. Indique a placa de advertência, que significa entroncamento oblíquo à esquerda. Lembrando que todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E agora, entroncamento oblíquo à esquerda. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual das alternativas abaixo vocês acham que é entroncamento oblíquo à esquerda? Como ele falou que é à esquerda, nós podemos começar descartando os que não estão na esquerda. Por exemplo, a letra D. A plaquinha letra D é a plaquinha A9, que é uma bifurcação em Y. Então, a própria plaquinha já está dizendo, já tem o desenho de um Y. Já na plaquinha da letra C, que no caso seria a placa A7B, significa via lateral à direita. E aqui, olha só que incrível, se essa aqui é uma via lateral à direita, significa que essa daqui também vai ser uma via lateral, só que à esquerda. Então, eu também vou descartar essa daqui. Então, percebam que eu vou ficar com a resposta correta, que vai ser a letra B,
Então, este formato onde eu tenho uma via e eu tenho uma outra via que vai gerar um entroncamento oblíquo e vai ser aqui, ó, do lado esquerdo. 19. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Lembrando que aqui ele não está dizendo que a lâmpada está queimada ou quebrada. Ele apenas está contando que você teve uma atitude de deixar o seu veículo com a luz alta. Letra A, recolhimento da CNH. Letra B, multa e retenção do veículo. Letra C, multa e remoção do veículo. Ou letra D, apenas multa. Bom, vou começar contando para vocês que não vai ser recolhimento. Também não tem nada errado, nada faltando, nada quebrado para gerar a retenção para regularização. Por quê? Porque é uma atitude errada. Então, descarta a letra B. Também não está estacionado de forma irregular para gerar a remoção da letra C. Então, descarta também. Então, descartando essas alternativas, nós já conseguimos chegar na resposta correta, que é a letra D de dado, apenas multa. Toda vez que for uma atitude errada, for uma atitude irregular, por exemplo, usar luz alta em vias providas de iluminação pública, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, por mais que seja uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação, é apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada, é uma atitude irregular. Agora, se você, por exemplo, está dirigindo sem cinto, está dirigindo sem a tua lente corretora, né, o óculos, aí vai gerar a retenção para regularização, que é o que está aqui, ó, na letra B, certo? Agora, se você estacionar o teu veículo em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais, aí poderia gerar a remoção. Mas como nesse caso ele deixou claro, né, que foi uma atitude errada, você só estava com luz alta em via provida de iluminação. Então, letra D vai ser apenas e tão somente uma multa. 20. Você está em uma via secundária e vai entrar em uma rodovia de alta velocidade e com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é, primeiro, lembrem-se, se é alta velocidade e se tem um grande fluxo de tráfego, eu vou ter que aumentar a minha velocidade o mais próximo possível para eu entrar com uma velocidade compatível. Concordam comigo? Então, ó, na letra A ele vai falar em sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração, se caso houver, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Na letra B, ele fala em entrar em velocidade reduzida, conforme preceitos da direção defensiva. Na letra C, entrar na faixa da direita da rodovia e então acelerar para ganhar velocidade, conforme regra do CTB. Será que é na faixa da direita? E letra D, entrar na rodovia e logo em seguida se encaminhar para a faixa da esquerda. Aqui, pessoal, eu quero deixar uma dica praticamente infalível para vocês. Quando a gente lê essas alternativas, não dá uma leve impressão de que todas elas estão certas? E em certos termos, elas têm um pouquinho de verdade, mas elas não estão completamente verdadeiras. Bom, e agora? Ficou confuso, né? Percebam, ó, estão vendo aqui na letra A, que a letra A, ela é uma alternativa maior, ela é uma alternativa mais comprida, ela é uma alternativa mais completa. Então, é essa alternativa que você vai chutar quando você não tiver certeza da resposta, quando todas parecerem corretas,
você sempre irá escolher a alternativa mais comprida, a que tiver maior. Por quê? Pela lógica, ela tende a ser uma resposta mais completa. E a resposta mais completa quase sempre vai ser a resposta correta. Então, anotem essa dica aí, que essa dica é bem importante para ajudar você aí a garantir a sua aprovação. Tá na dúvida? Vai precisar chutar? Escolha a que tiver mais comprida, que tiver maior. E sim, a letra A, nesse caso, é a nossa resposta correta. Você vai sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, ou mesmo na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. 21. A direção defensiva, lembrando que o termo direção defensiva é uma direção preventiva. São todos os atos, as ações que você puder fazer para antecipar, para prever, para prevenir uma situação que possa colocar você em risco. E aí ele continua. Utiliza um conjunto de conceitos que visa melhorar o modo como os motoristas dirigem. Então, direção defensiva é o quê? Letra A. Ela ensina o motorista como ter atenção somente com os outros veículos da via. Letra B. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência situações de perigo. Letra C. Ensina o motorista como ter atenção somente com o seu veículo. Ou letra D. Propõe ao motorista que a sua única preocupação deve ser o modo como os outros dirigem. Bom, primeira dica. Se é uma direção preventiva que vai antecipar situações, notem que a única que tem a presença de antecipar ou reconhecer com antecedência é a letra B de bola, que é a nossa resposta correta. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência situações de perigo. Segunda dica, fujam de qualquer questão que fale que você vai cuidar somente dos outros ou que somente os outros têm que se cuidar, como é o caso da letra A, somente com os outros, letra C, somente com o seu veículo, ou muito menos, deve ser apenas como os outros dirigem. Então, não é só sobre os outros, não é só sobre você. A direção defensiva ela é um conjunto. Nós, usuários das vias, nós somos um conjunto, não existe somente o meu, somente o seu. É um conjunto e a direção defensiva, ela vai antecipar, ela vai prevenir toda e qualquer situação que possa colocar você em risco. Uma vez que eu estou prevenindo, que eu estou antecipando, que eu estou reconhecendo uma possível situação de risco, eu vou ter muito mais chances de evitar aquela situação, ou se porventura não tiver como evitar, eu vou ter consequências de menor gravidade. 22. Considere a ilustração abaixo. Que ilustração que é essa? Isso aqui é o desenho de uma bateria. Temos aqui o polo positivo e temos aqui o polo negativo. E aí ele quer saber, quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá fazer o quê? Letra A. Substituir a bateria por uma nova? Ele não falou que a bateria está estragada, presta bem atenção. Ele só falou que o nível de água está baixo, mas em momento nenhum ele falou que está estragada. Letra B. Completar com água e aditivo? Letra C. Aumentar a amperagem do regulador? Ele não está falando de nenhuma outra peça, ele está falando exclusivamente da bateria. E na letra D, completar com água destilada. Bom, claro que não é trocar por uma nova, nem colocar aditivo, porque o aditivo ou mais o termo correto, o etileno glicol, ele vai no radiador e não na bateria, e também não vai aumentar o regulador de amperagem, e sim completar com água destilada.
toda vez que nós falarmos da manutenção desta bateria, sempre será igual, tá aqui, ó, completar com água destilada. Quando ele falar na função desta bateria, a função dessa bateria será armazenar e fornecer corrente elétrica. E atenção, ele pode ainda perguntar um exemplo assim, caso você precise conectar a tua bateria com uma outra bateria para fazer o outro carro pegar. Como que você vai conectar? Lembrem-se sempre que você vai ter que juntar mais com mais e menos com menos. Então, você vai colocar um cabo juntando mais com mais e um cabo no menos com menos. Ou positivo com positivo, então positivo mais positivo e negativo mais negativo. Você vai conseguir fazer essa transferência de carga de uma bateria para outra e assim fazer com que este veículo consiga funcionar com uma bateria reserva, uma bateria auxiliar. Questão 23. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor não deve fazer? Aqui, pessoal, nós temos a presença da negação. Então, pode acontecer muito do aluno ir lá, ele ver essa questão, ele responder essa questão, ele responder errado, e ele chegar para mim e falar assim, Prof. Lu, na minha prova tinha uma pegadinha. E aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, que está lendo e interpretando junto comigo. Será que isso aqui realmente é uma pegadinha? Ou será que é falta de atenção? Deixa aqui embaixo, deixa nos comentários. Quero saber qual é a opinião de vocês a respeito dessas questões que tem ou não, ou errado, ou exceto, ou incorreto, que não se deve fazer. Vocês acham que é uma pegadinha ou que o aluno erra apenas porque ele não tem atenção na hora de ler? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, na condição adversa de tempo, eu sempre vou reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele quer o contrário de reduzir é o quê? Lembra o símbolozinho lá de diferente? O diferente vai ser o aumentar, não concordam comigo? Então, na letra A, ele fala em reduzir a marcha, acender a luz do seu veículo. Letra B, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra C, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Ou letra D, se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Bom, o que eu devo fazer? Reduzir a marcha e a velocidade e acender as luzes, procurar um local sem risco e, claro, se o tempo estiver muito ruim, eu vou esperar que o tempo melhore. Agora, o que eu não devo fazer, o que eu não vou fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. O que eu não devo fazer, a atitude errada, a atitude incorreta, o que poderá colocar a minha vida em risco será aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Questão 24. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. E aí? Ele quer saber. O capacete, ele é obrigatório? Não é? É obrigatório para quem? Aí nós vamos ter as 4 alternativas. Na letra A, ele fala que não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questão de segurança. Na letra B, ele fala que é obrigatório para condutores e passageiros. Na letra C, ele fala que é obrigatório para os passageiros somente. E na letra D, é obrigatório para os condutores somente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta quando nós falamos do uso do capacete de segurança? Eu quero lembrar vocês que o CTB fala que não usar capacete, seja pelo condutor, seja pelo passageiro, além de ser uma infração de natureza gravíssima, ele vai gerar a suspensão
direta da habilitação, exatamente, não usar capacete, seja pelo condutor, seja pelo passageiro ou ambos, ele vai ser caracterizado como uma infração gravíssima com 7 pontos, como está lá no artigo 244, que diz assim: conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Transportar passageiros sem o capacete de segurança de forma estabelecida no inciso 1 é multa e suspensão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Acho que a tela não vai nos permitir, mas é multa e suspensão do direito de dirigir. Sabendo disso, eu já vou descartar a letra A, porque a letra A, ele fala que é apenas recomendado, não é recomendado, é obrigatório. Também vou descartar as que falam do somente, porque não é somente para passageiro, somente para condutor. Ele será obrigatório para ambos. É obrigatório para condutores e passageiros. Lembrando que se você, no seu primeiro ano de PPD, tiver qualquer infração, por exemplo, como essa, gravíssima, ou mesmo grave, ou for reincidente de infração média durante os primeiros 12 meses da PPD, infelizmente você terá a PPD cassada. Então, fica atento. Questão 25. Os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo. Então, quais os cuidados que os passageiros do banco de trás precisam ter ao descer do veículo, ao desembarcar do veículo? Letra A. Deve sair sempre pelo lado esquerdo. Letra B. Podem sair por qualquer um dos dois lados. Letra C. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Ou letra D. Devem usar a porta mais próxima do seu assento. Lembrando que os passageiros nós precisamos analisar como se eles não fossem condutores. Se eles não são condutores, eles terão que ter cuidados e vão procurar utilizar o lado que tenha menor risco. Concordam comigo? Então, o lado esquerdo não é, porque geralmente a via nós transitamos pelo lado direito. O lado esquerdo vai ser o quê? Vai ser a contramão. Então, aqui vai ter um certo risco ao abrir essa porta. Também não é por qualquer um dos dois lados, porque senão vai juntar aqui o lado esquerdo. E também não será pelo assento mais próximo, e sim sempre pelo lado da calçada. Então, os passageiros no banco de trás, ao descer do veículo, devem sair sempre pelo lado da calçada. E, ó, segue uma dica. Para você que quer garantir a sua aprovação, quer melhorar o seu aprendizado, uma dica que eu sempre dou. Copiem a pergunta e copiem a resposta correta, porque isso vai ajudar muito vocês. Se essa questão cair na sua prova, você vai conseguir lembrar. Por quê? Porque você viu a questão, você me ouviu falando e você ainda escreveu. Então, você vai aumentar em 30% a mais as chances de você acertar, caso essa questão caia aí na sua prova. 26. Os riscos e perigos que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e o que mais? Qual item que vai relacionar, que vai juntar o veículo, condutor, a via e o ambiente? Letra A. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra B. As ações governamentais. Letra C. O comportamento das pessoas. Ou letra D. O sistema de iluminação pública. Aí eu pergunto para você: quem dirige os veículos? As pessoas, o condutor. Quem utiliza a via? As pessoas, os condutores. Quem utiliza o ambiente também são as pessoas, são os condutores. Logo, todos esses itens aqui, eles vão estar relacionados com o nosso comportamento, sim. 90% das causas de sinistros, de colisões,
estão relacionados com falhas humanas, estão relacionados com o nosso comportamento. Então, sim, a resposta correta para essa questão é a letra C. O comportamento das pessoas, sim, é o nosso comportamento que vai trazer riscos, que vai causar sinistros, que vai causar colisões no trânsito. O comportamento das pessoas, e tem algumas questões ainda que falam do mau uso do veículo, entre outras situações, mas o principal é, sim, o comportamento das pessoas. 27. Os gradis são dispositivos utilizados para... Então, aqui ele está dando o desenho de um gradis, né, no caso, e ele quer saber para que ele serve. Letra A. Advertir os condutores que existem pedestres circulando no passeio. Letra B. Evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Letra C. Impedir os veículos de circularem sobre o passeio. Ou letra D. Canalizar os fluxos de pedestres, evitando que os mesmos transponham determinado local. Os gradis, eles servem tanto para os veículos quanto para os pedestres, mas não é para advertir, nem para impedir, nem para canalizar, e sim para evitar, neste caso, nessa resposta, a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. Então, essa é a função dos gradis. Letra B de bola, evitar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. Essa é a função, essa é a utilização dos gradis. 28. Em um acidente de trânsito, você deve. E agora, o que você vai fazer se você se deparar com um acidente de trânsito? Letra A. Parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra B. Não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Letra C. Passar direto, reduzindo bem a velocidade. Ou letra D. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Quero lembrar que não prestar socorro em caso de acidente, em caso de sinistro, ele é considerado um crime de trânsito. Então, sim, você vai precisar parar, mesmo que você não seja a pessoa responsável ou envolvida. Então, não é parar somente se já houverem pessoas prestando socorro, também não será passar direto, também não vai ser ligar para atendimento médico antes de tomar as primeiras providências. Você vai sim, na letra D, parar em local seguro, sinalizando este procedimento. Letra D, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Lembrando ainda que vocês não deverão dar nada para as vítimas beber ou comer, ou mesmo transportar ou movimentar essas vítimas. Então, nesse caso, questão 28, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. E segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, no caso, de acidente, de sinistro, não prestar socorro, nesses casos, é considerado, sim, um crime de trânsito. 29. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Então, ele já contou para nós, que a finalidade tanto da suspensão quanto dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Só que ele quer saber, e se esse sistema tiver com problema, quando há desgaste nesses itens, o que vai acontecer com o teu veículo? Letra A. Haverá redução do nível do óleo do sistema de transmissão, provocando travamento do câmbio. Letra B. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador fundindo o motor. Letra C. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Ou letra D.
poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Primeiro, ele está falando do sistema do quê? De suspensão e dos amortecedores. Não tem nada a ver com o sistema de transmissão, então vocês podem descartar. Não tem nada a ver com a água do radiador, então também podemos descartar. Notem que na letra C e na letra D nós temos respostas muito semelhantes. Porém, na letra D, ele vai falar o que? Do travamento da direção. Nós não estamos falando de direção, nós estamos falando da suspensão. Então, pode descartar a letra D e a resposta correta será a letra C. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. Então, a finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo e, quando tiver desgaste nesse sistema, poderão causar perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e também nas curvas. 30. As 3 regras fundamentais dos primeiros socorros são: já vimos, né, que prestar socorro é o auxílio inicial, imediato, temporário, que vocês não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem vão movimentar as vítimas, nem transportar. Mas agora ele está falando em 3 regras principais, 3 regras fundamentais. Tudo isso tem que estar relacionado com preservar a vida, preservar a saúde das pessoas que se envolveram no sinistro, na colisão. Letra A. Aquecer o acidentado por meio de oferta de bebida quente, avaliar a situação, conversar de forma calma com o acidentado. Letra B. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Letra C. Afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate e oferecer alimentos doces para o acidentado. Ou letra D. Tranquilizar o acidentado, estimular a circulação no local fraturado por meio de massagem local e atuar com rapidez. Bom, vamos descartar aquelas que não fazem sentido. Por exemplo, na letra A, ele fala em oferecer bebida. Você vai sim aquecer a vítima, mas é através de cobertores, de roupas, e não através de bebidas ou alimentos. Sabendo disso, vocês também poderão descartar a letra C, porque ela fala em oferecer alimentos doces, não vai oferecer nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de medicamento. Então, sabendo disso, já descartamos letra A, letra C, e já temos 50% de chances de acertar a questão. Agora, olhem a letra D. Imaginem você com uma fratura exposta, né? E alguém vir massagear o teu osso quebrado. É claro que não vai fazer sentido, não vai ter como. Então, descarta também. Logo, a resposta correta é a letra B de bola. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. E reforço mais uma vez, vocês não vão dar nada para as vítimas beber ou para as vítimas comer, não vai dar alimento nem bebida quente. Se for o caso de aquecer a vítima, será aquecendo com cobertores, com roupas, mas não com alimentos e nem com bebidas. Também não vai transportar nem movimentar, a não ser que o fato de você não transportar traga ainda mais risco à pessoa. Por exemplo, está vazando combustível, tem um princípio de incêndio aí, existe uma exceção. Mas nos demais casos, né, não vai mexer, não vai movimentar as vítimas, não vai dar nada para as vítimas beber ou comer, nem dar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E atenção, você também não deve entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, saliva e suor, para que você não venha adquirir nenhum tipo de doença infecto-contagiosa. Finalizado, então, concluído com muito sucesso, o simulado
de número 3, a questão 30, lembrando, né, que já postei os outros simulados anteriores e que amanhã eu vou colocar ao ar o simulado completo, aí com as 30 questões para ajudar você a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens e de coração desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família e deixo aqui o meu abraço carinhosíssimo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.